Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant. A nossa aula de hoje é sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela aconteceu em 1789 e ela inaugura o que nós chamamos de Idade Contemporânea, que é o período da história que a gente vive até hoje. Como assim algo que aconteceu no final do século XVIII pode inaugurar o período que a gente está vivendo em 2020? A sociedade que a gente vive ela é a mesma daquela sociedade no período da Revolução Francesa? É claro que não. Mas alguns temas centrais que surgiram no processo da Revolução Francesa, eles permanecem atuais hoje. E o período da história, a periodização, é uma maneira que os historiadores utilizam só para poder facilitar a pesquisa e o estudo. Então a gente poderia utilizar outros nomes, mas esses são os nomes mais usuais. Agora, quais são os temas que são relevantes ainda hoje? Vamos entender. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, é justo que as pessoas sejam tratadas por leis iguais, independente da classe social que ela pertence? Obviamente você vai dizer que sim, todo mundo deve seguir as mesmas leis, devem ter os mesmos direitos. Porém, nem sempre foi assim. Então, se essa pergunta fosse feita no processo durante a Revolução Francesa, ou nos anos que antecederam a Revolução Francesa, isso dividiria a opinião da sociedade. Então, muitas pessoas achavam que deveriam ter leis diferentes, dependendo da sua família, dependendo da família que você nascesse. A Revolução Francesa ela trouxe a noção de igualdade jurídica, de igualdade de direito, que a gente segue até hoje. E ela dividiu a sociedade entre outras opiniões, que também estão presentes hoje. Então, você acha que o Estado, até que ponto que ele tem o direito de interferir na economia, para poder reduzir as desigualdades econômicas, por exemplo? Esses são divergências que surgem com a Revolução Francesa e que estão presentes hoje ainda. Então, as questões que movem a humanidade são novas, e o centro delas surgiu na Revolução Francesa. Por isso a gente dizer que ela inaugurou a sociedade contemporânea. A Revolução Francesa ela foi construída a partir dos ideais dos iluministas, que era aquele movimento de pensadores que se contrapunha ao antigo regime. Então olha que interessante, as ideias moveram as pessoas para poderem transformar a sociedade. Então será que hoje a gente ainda pode ter ideias que nos movem para poder transformar, para poder construir mudanças na sociedade? A Revolução Francesa, então, ela colocou fim ao antigo regime, que era um regime absolutista, onde o rei tinha poder absoluto. Ele mandava e desmandava na sociedade. Ele estava acima de qualquer lei. Ele tinha poder, inclusive, sobre a vida das outras pessoas. Essa sociedade, economicamente, ela era organizada pelo mercantilismo, que era a intervenção total do Estado na economia. O rei ele tinha o poder de definir se uma pessoa podia ou não abrir uma sapataria num determinado lugar da França. Então ele tinha o poder sobre todos os aspectos do ramo da economia. Isso, durante o início, esse controle total deu força para o desenvolvimento da burguesia. Mas chegou um momento que começou a atrapalhar os negócios da burguesia, porque ela não tinha liberdade para poder organizar suas atividades econômicas. A sociedade absolutista ela era uma sociedade estamental. O que significa isso? A ideia de sociedade estamental é uma sociedade onde a maneira que você nasceu, você vai morrer. A sua classe social, os seus direitos, o corpo jurídico que você vai seguir, ele é definido a partir da família que você nasceu, a partir do nascimento. Então a ideia de estamento é a ideia de uma sociedade que não tem mobilidade. Veja essa figura a seguir e pense. Então aqui, cada pessoa dessa figura está representando um estado. O cara que ele está à frente, aí, que tem um crucifixo, ele é o clero. Ele representa o primeiro estado. Eles são as pessoas, os líderes da igreja católica.
A Igreja Católica ela é uma estrutura de poder nesse momento. A pessoa que está com a espada, ela representa a nobreza. Então quem tem o poder das armas são os aristocratas, os proprietários das grandes terras, que possuem privilégios feudais. Né? Tanto o clero quanto a nobreza, eles representam o poder do Estado. Então eles dirigem o Estado, eles constroem a lei. O rei, ele é um nobre. E o terceiro estado, essa pessoa, esse velhinho que está carregando com forças os outros dois estados, ele é o povo, ele representa todo o restante da sociedade. No terceiro estado, estão ali a burguesia, né, que se desenvolveu economicamente, que tem um poder financeiro, mas que não tem poder político, que não interfere nas estruturas dessa sociedade. Então, os trabalhadores urbanos, né, o nascente proletariado, né, as pessoas que irão trabalhar nas fábricas, que trabalham nas fábricas de manufaturas. Né, então, os camponeses miseráveis, né, e os excluídos da sociedade em geral, e um grupo da sociedade chamado sans-culottes. Né? Os sans-culottes é uma definição de um grupo político, né, representado pelas classes mais baixas e mais radicalizadas da Revolução. São aquelas pessoas que têm interesse de uma revolução que seja mais radical, que resolva os problemas de desigualdade, que resolva os problemas de fome da população. E eles se denominaram sans-culottes. Sans significa sem. Culottes eram as calças que a nobreza utilizava, muito justinhas. Os sans-culottes usavam calças largas, as pessoas do povo usavam calças largas. Né? Então eles representam os setores mais radicais desse processo revolucionário. Na imagem a seguir, nós vemos a distribuição de terras de acordo com esses estamentos da sociedade, de acordo com os 3 estados. Então o clero, ele representava 1% da população, mas ele tinha posse de 20% do total de terras na França. A nobreza, 2% da população, que tinha posse de 35% das terras. E o terceiro estado, que são todas as outras classes sociais que compõem o povo da França, eles representavam 97% da população, mas tinha menos da metade do total de terras. Lembrando que no terceiro estado tinham pessoas ricas, abastadas também, e outras miseráveis, outras pobres. Então esse quadro mostra a desigualdade absoluta que era a sociedade francesa. A última dinastia, né, a última família a governar a França de forma absolutista foi a dinastia dos Bourbons. Né? Então, da família Bourbon. E o último rei foi o Luís XVI, né, que governou entre 1754 até 1793, no meio do processo revolucionário da França. A gente vai ver melhor como que aconteceu. A dinastia dos Bourbons era chamada de uma dinastia parasitária. Por que isso? Porque a nobreza, ela pouco produz do ponto de vista econômico, ela não gera riquezas para a sociedade, porém ela consumia muito. Então, os impostos que eram pagos por Estado, eles eram consumidos pela nobreza, que não pagava imposto. Então, eles recebiam pensões do Estado. Ou seja, o povo francês sustentava aquela nobreza. E a família real, ela esbanjava aquele dinheiro em muito luxo, em festas, né, em roupas caríssimas, em joias. Então, tudo isso era um disparate para uma situação de miséria que a população francesa vivia. A situação econômica na França, no período anterior da Revolução, foi uma situação de intensa, né, de extrema gravidade. Então, a nobreza consumia muitos recursos, produzia pouco, então o dinheiro que o Estado arrecadava era insuficiente para sustentar aquela nobreza. Para além disso, para além dos gastos, né, a França ela tinha uma disputa muito desleal com a Inglaterra. Lembre que a Inglaterra já passou pelo processo da Revolução Industrial aí. Né? Então, a competição da burguesia francesa com a inglesa, ela era desleal. Né? E eles realizaram acordos muito desvantajosos com os ingleses. Para além disso, a nobreza, a coroa francesa, ela apoiou a guerra de independência dos Estados Unidos só por conta da rivalidade que eles tinham com os ingleses.
Lembremos que a França ela foi derrotada na Guerra dos 100 Anos, que aconteceu tempos atrás. Para além de toda a ineficiência do rei de resolver os problemas econômicos, a natureza também não ajudou muito ele naquele ano. Então, primeiro, a França foi afetada por uma grande seca, que destruiu muito da produção do campo. Depois, um período de intensas chuvas e inundações, né? Tudo isso gerou um problema econômico muito sério. Encareceu a comida, encareceu o trigo, que era a base do principal alimento do povo pobre francês, que era o pão. Essa população miserável passava ainda mais fome. Qual seria a solução em torno de tudo isso, né? Qualquer pessoa mais sábia ia olhar e dizer, claro, a solução é o primeiro e o segundo estado começar a pagar imposto. Não dá para cobrar mais imposto ainda do terceiro estado que está passando fome. E o rei Luís XVI tentou fazer isso. Ele propôs uma reforma tributária, onde a nobreza passaria a pagar imposto. Lógico que os nobres não aceitaram isso. E mostraram qual que era o limite do poder absolutista, né? O rei tinha o poder absoluto? Tinha. Para servir os interesses dos nobres. Não para poder fazer o que ele bem entendesse. Então percebam que o poder de uma sociedade ele é um poder de classe. Por mais que ele seja concentrado nas mãos de uma única pessoa. Então quando ele propôs isso, ocorreu a Revolta dos Notáveis, né? Que era uma revolta da nobreza em 1787. E que falou... Luís XVI, espera aí, se coloque no seu lugar. Você não vai mexer nos nossos privilégios de nobre. O rei recuou, mas alguma coisa precisava ser feito, né? Então, ele iria aumentar ainda mais os impostos do terceiro estado? Pode ser, mas ele precisava ter força para uma ideia como essa. Que a solução encontrada por ele foi convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que era uma grande reunião com representantes dos 3 estados, do primeiro, segundo e terceiro estado. Essa assembleia ela era consultiva. Então, se ela definisse alguma coisa, o rei não era obrigado a seguir, né? Ele poderia seguir se ele quisesse. Mas ela daria força para qualquer decisão do rei. Então, convocada a Assembleia dos Estados Gerais, né, cada estado ele tinha deputados para representarem. Eram 291 representantes do clero, 270 representantes da nobreza e 578 representantes do terceiro estado. Início da reunião, os deputados do clero e da nobreza estavam em cadeiras muito confortáveis na parte superior do palácio, né, da sala onde acontecia a assembleia, do salão onde acontecia a assembleia, para mostrar a sua superioridade. Os representantes do terceiro estado estavam em cadeiras de madeira nas partes mais baixas, né? Então já começa a desigualdade por aí. Apesar de tudo isso, se você fosse colocar a reforma em votação, por cabeça, né, os deputados do terceiro estado representavam a maioria. E tinham ainda uma minoria de representantes do clero, né, do clero, do baixo clero, então padres, pessoas mais populares dali, né, e dos nobres empobrecidos, que votariam com o terceiro estado. Ou seja, né, o voto por cabeça daria vitória, daria grandes possibilidades de vitória para os representantes da maior parte da população. Então, o rei decidiu que o voto não seria por deputado, mas seria por estado. Olha a sacanagem do negócio. Se cada estado tem direito a um voto, qualquer que fosse a proposta, o resultado seria sempre 2-1. 2 votos para o primeiro e o segundo estado, que representavam os interesses de uma mesma classe social, que era a classe dos poderosos naquele momento, contra 1 voto do terceiro estado, que era uma representação de diversas classes sociais ali. Isso, obviamente, não agradou o terceiro estado, que se retiraram da Assembleia dos Estados Gerais e se autoproclamaram em Assembleia Constituinte. A Constituição são corpos de leis maior de uma nação. Ou seja, olha a radicalidade da ação deles. Eles iriam construir as leis, eles fizeram um juramento, eles falaram, só sairemos daqui com uma nova Constituição para a França redigida. O rei teria que se submeter à Constituição deles. Eles estavam dizendo, nós não somos só representantes de um Estado,
nós somos representantes, os verdadeiros representantes do povo francês. E nós vamos construir as leis que vão regir a França. O rei, obviamente, não gostou muito daquilo e mandou a polícia, a Guarda Nacional, acabar com aquela reunião. O povo francês ficou sabendo do que estava acontecendo, né? Então, chegou aqueles boatos, foram chegando, olha, tem os deputados do terceiro estado estão rebelados, eles vão construir leis para poder impor ao rei da França. Eles vão fazer uma revolução. E nós, povo francês, temos que apoiar eles. Mas como que a gente vai vencer a guarda do rei? Nós precisamos de armas. O povo francês, então, vão sair pelas ruas de Paris atrás de armas e munição para poderem dar sustentação à decisão daqueles deputados. E eles sabiam onde encontrar essas armas. Então, muitas armas e munições estavam numa antiga prisão política do rei francês, então, que era a Bastilha. Olha o simbolismo disso. A Bastilha representava todo o poder do rei. Né? Ali eram colocados os inimigos do rei, para perderem a sua vida nos calabouços daquela prisão. E o povo francês vai seguir para aquela prisão para poder invadir ela e para poder tomar as armas que estavam ali, para utilizá-las para a defesa dos seus próprios interesses. Chegando na prisão, o comandante do batalhão daquela prisão, ele vai dar ordem para os seus soldados atirarem contra a população. Só que ele já não tem mais poder sobre aqueles soldados. E as armas dos soldados se virarão contra seu próprio comandante. Os soldados darão apoio para a população em fúria. Aquela população miserável, aquela população sofrida, aquela população que sofria com toda a violência do poder do rei absolutista. Né? Para toda aquela violência, a resposta vai ser só uma: mais violência. Uma violência popular, revolucionária. Essa população, então, com posse das armas da Bastilha, vão atacar o comandante ali da Bastilha, né? Vão matá-lo, né? Vão cortar a cabeça dele e vai ser a primeira cabeça decepada no processo revolucionário da França. Essa população vai exibir aquela cabeça como um símbolo da sua vitória. Né? E a queda da Bastilha vai ser considerado um marco da Revolução Francesa. Então, a queda de um símbolo importante do poder real. Os boatos do que acontecia na capital francesa chegou nas regiões mais longínquas do interior. E os camponeses perceberam que eles poderiam lutar também pelos seus direitos. Aqueles camponeses que estavam submetidos ao poder feudal. Né? Aqueles camponeses que não tinham posse nem mesmo das suas vidas. Né? Então as vidas deles eram posse do senhor feudal, do nobre proprietário da terra deles. Esses camponeses começaram a se revoltar nas regiões mais longínquas da França. E se revoltaram contra seus senhores. Tomaram posse das terras, assassinaram nobres. Aquele movimento, aquela radicalização no campo, ficou conhecida como o Grande Medo, em agosto de 1789. Todo esse processo, então, garantiu aos deputados que eles escrevessem a nova Constituição Francesa, um novo corpo de leis. Esse corpo de leis vai ter o nome de Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ele estabeleceu a igualdade jurídica, então agora todos são iguais perante a lei. O direito à resistência à opressão. Então o povo que ele é oprimido, ele pode se levantar com armas para poder colocar fim àquela opressão. E a liberdade de pensamento. Significa que as pessoas podem se opor, podem ter pensamentos diferentes do pensamento hegemônico, do pensamento dominante. Mas essa primeira Constituição, ela vai ter alguns limites para o povo que participou da Revolução. Então ela vai demonstrar que, apesar de ser uma revolução que tem de todo o povo da França, o seu resultado ele vai beneficiar em especial a alta burguesia. Quais são esses limites? Ela vai restringir o direito à organização, proibição de greves, ela vai manter a escravidão nas colônias. E a monarquia ela vai ser mantida, mas vai ser uma monarquia constitucional. Então o rei ele vai ter que seguir as leis. E os poderes, como eram os ideais iluministas, eles vão ser divididos. Então é a tripartição dos poderes, entre legislativo, judiciário e executivo.
né? Então é uma divisão que perdura até hoje, que é o símbolo das democracias modernas. Então essa primeira fase da Revolução, né, que é essa monarquia constitucional, vai surgir também o conceito de esquerda e direita no espectro político, né? Como que acontece isso? Então o parlamento francês, ele tem como o rei na parte mais alta. À esquerda do parlamento vão estar os deputados jacobinos, que são os representantes da pequena burguesia e do setor e de trabalhadores, né? Os jacobinos, eles são os setores mais radicais da Revolução. Para eles, a Revolução não acabou. Ela precisa se intensificar. Precisa resolver o problema da fome. Precisa resolver o problema da distribuição de terras no campo. Ele precisa resolver os problemas do trabalhador, do povo, da população mais humilde, né? Então a esquerda são os progressistas, aqueles que defendem transformações naquela sociedade. À direita do parlamento, à direita do rei, estavam os girondinos, que são os representantes da alta burguesia. Para os girondinos, a Revolução já tinha cumprido seu papel. Estava bom do jeito que estava. Era importante manter a figura do rei, né? Então ela já tinha feito o que eles queriam. Quem podia votar naquele momento eram só os mais ricos, era o voto censitário. Para eles isso já estava bom, porque eles queriam uma representação, uma sociedade, um poder que representasse os interesses da alta burguesia. E no centro do parlamento, que estavam a planície ou pântano, eram os deputados que eles fechavam ou com a direita ou com a esquerda, dependendo da conveniência. Isso parece o parlamento nos dias atuais? Né? Que tal fazer essa comparação? Embora mantido o seu status como rei, né, obviamente Luís XVI ele não estava satisfeito de ter o seu poder diluído, de ter que obedecer ao parlamento, de se submeter ao parlamento. E ele vai tentar articular com os países absolutistas ao redor da França uma invasão, uma contra-revolução. Os países absolutistas eles não queriam que o exemplo francês se espalhasse. Imagine os reis da Europa perdendo o seu poder, né? Então, em especial, Áustria e Prússia vai articular ali com Luís XVI esse processo contra-revolucionário, contando com o apoio dos nobres desagradados ali na França. O rei ele vai tentar fugir em junho de 1791, mas ele vai ser pego no caminho, né? Quando ele é pego, ele vai falar para os soldados, olha, eu sou Luís XVI, o rei da França, achando que aquilo pudesse minimizar a situação, ajudar naquela situação. Imagina a felicidade do soldado, né, da Guarda Nacional, a guarda revolucionária da França, em saber que o seu rei estava tentando fugir. Então aquele rei, que ele era inápio, né, para poder resolver os problemas políticos e econômicos da França, agora era um fujão, era um traidor, né? Eles prendem o rei. A França ela é invadida. Aquela Guarda Nacional, ela representava os interesses da alta burguesia da França. E ela vai ser incapaz agora de conter o exército de nobres da Europa que querem colocar fim à Revolução Francesa. Então, a Guarda Nacional sozinha não ia conseguir enfrentar o exército dos nobres. Quem vai precisar organizar essa resistência vai ser a pessoa comum, né? Vai ser a dona de casa, vai ser o camponês, vai ser o trabalhador. Então vai ser formado uma comuna insurrecional de Paris, que é um exército popular revolucionário. O povo simples da França agora vai assumir para si a tarefa de resistência. E os estrangeiros são derrotados, né? Mas a França agora já não vai ser mais a mesma. Aquele povo comum e simples passa a ter mais poder para exigir as suas decisões. É implementado o sufrágio universal, masculino, né? Infelizmente, ainda não havia maturidade política ainda para poder entender que essa igualdade de direito ela precisava ser ampliada para as mulheres, que sofreram tanto no período feudal e que sofreram tanto no período absolutista. Então as mulheres elas foram um braço importante para a Revolução Francesa, né, para a resistência. Elas pegaram em armas também, né? Elas se dispuseram a lutar pela França revolucionária, mas elas não foram atendidas enquanto grupo social. Elas vão precisar lutar muitos anos ainda para conquistar os seus direitos, né? Mas o sufrágio universal para a população mais pobre, ela já vai ser uma conquista muito importante nesse momento.
E aí, o parlamento francês ela vai ter essa característica. A maioria vão ser de deputados jacobinos, de deputados ligados a essa população mais pobre. Vai ter início, então, a segunda fase da Revolução, a Convenção Nacional, com hegemonia jacobina. O rei vai ser considerado traidor, ele vai ser julgado e condenado à morte. E aí entra a questão, como executar o rei? Vai ser chamado um médico jacobino, o Joseph Guillotin, para poder pensar numa maneira mais humana de se executar as pessoas. Né? O Guillotin, então, ele vai pensar no seguinte, você já tinha o costume de execução com o corte da cabeça. Em geral, né, quem tinha a cabeça decepada eram os nobres. E eles eram decepados à machadada. Né? Era uma morte mais rápida, mas, por vezes, o carrasco não conseguia acertar o golpe certeiro, fazendo com que ele desse mais de um golpe, tornando aquela morte muito dolorosa. E se você não fosse nobre, a morte era ainda mais dolorosa. Né? Era enforcamento, esquartejamento, afogamento, né? Depois de tortura. Então, os nobres tinham uma morte menos dolorosa, o restante da população tinha mortes mais dolorosas. A guilhotina, quando a gente olha a imagem da guilhotina, aquilo parece um negócio muito cruel. Só que ela garantia a morte em alguns segundos. E ela seria usada para qualquer pessoa condenada à morte naquele momento. Ou seja, o tipo de execução seria o mesmo para todos. O rei Luís XVI, então, vai ser guilhotinado. Junto com a cabeça do rei que cai, né, é o símbolo de todo o poder da nobreza, de todo o poder nobre, de todo o poder aristocrata caindo. Quem vai assumir o poder central dessa nova fase da França, uma fase republicana, vai ser o líder jacobino Maximilien Robespierre. E é interessante o seguinte, Robespierre ele vai entrar para a história com a marca do implacável, aquela pessoa que executou muita gente. E de fato ele vai fazer isso. Só que ele era contra a pena de morte até aquele momento, até o momento da invasão da França pelos estrangeiros. Né? Onde ele vai observar que será necessário tirar algumas vidas para que a revolução ela continue avançando. E ele vai ser convencido daquele período. O Robespierre, um político e advogado francês, ele tem o apelido de O Incorruptível. E ele faz jus a esse apelido. Mesmo no posto mais alto do governo da França, ele vai continuar morando na mesma casa, vestindo as mesmas roupas, comendo os mesmos alimentos. Ele não vai melhorar sua vida por conta do poder que ele assumiu. Em um dos discursos no parlamento, o Robespierre ele vai falar aos deputados girondinos: parem de difamar o povo, apresentando-o sempre como incapaz de usufruir de seus direitos, como se fossem perversos, bárbaros, corruptos. Vocês, deputados girondinos, é que são corruptos. Olha a radicalidade desse líder. Então, o governo Robespierre ele vai realizar algumas mudanças no sentido revolucionário da França. Ele vai realizar a reforma agrária. Então, as terras comunais, que eram terras onde, dentro do feudo, eram comuns aos camponeses, vai ser dada a posse dessa terra aos camponeses. Então, ele vai tirar essas terras dos nobres. As terras da igreja, que já tinham sido confiscadas na primeira fase da Revolução. Só que na primeira fase, ela foi confiscada e leiloada. Ou seja, quem teve acesso foi a população mais rica. Agora ela vai ser distribuída para os camponeses pobres. Né? Então, ele vai realizar a reforma agrária. Ele vai instituir a lei dos preços máximos, que é um congelamento dos preços para que a população possa ter acesso ao alimento. E vai instituir o ensino público, gratuito e laico. O ensino até então era para poucos, né? Eram para os nobres, e era controlado e censurado pela igreja. Para além disso, né, no processo do governo Robespierre, as ações contra-revolucionárias, a sabotagem, né, os atentados, eles vão persistir. Então ele vai precisar realizar atos de defesa. E vai criar o Comitê de Salvação Pública, responsável pela defesa externa, e o Comitê de Salvação Nacional, responsável pela defesa interna. Os atentados e as agressões ao governo de Robespierre, eles vão se intensificar. Em julho de 1793, vai ser assassinado o líder jacobino
Jean Paul Marat, aos 50 anos, conhecido como amigo do povo. O Marat ele era um jornalista muito radical, uma das figuras mais radicais do processo revolucionário. E ele escrevia um jornal onde ele, constantemente ele denunciava os inimigos da revolução, né, sem muita prova. Ele ia denunciando e aquilo gerava processos de perseguições a essas pessoas. Uma jovem girondina, então, ela vai enviar uma carta para o Marat, não vai se identificar como girondina, óbvio, né, e vai dizer que ela é uma pessoa do povo que tem uma lista de inimigos da revolução, de contra-revolucionários que estão planejando um ataque à revolução. O Marat vai marcar de receber essa carta. Né? E o Marat ele tinha uma doença na pele, contraída nos tempos ainda de absolutismo, quando ele precisava se esconder da perseguição da polícia do rei. E ele se escondia nos esgotos da França. Então, horas do seu dia, ele passava mergulhado na sua banheira numa solução de ervas que ajudava a aliviar a dor por aquela doença. A jovem girondina vai entrar na sua casa, que vivia aberta, né? Porque ele recebia a população ali. Então era uma casa muito acessível, o Marat era muito acessível. Ela vai entrar na sua casa e vai matá-lo com uma punhalada. O assassinato do Marat vai levar uma paranoia do governo Robespierre, que vai começar a enxergar inimigos da revolução em todos os lados. A partir de outubro de 1793, vai iniciar o chamado do período do terror, né? Onde cerca de 40 mil pessoas serão executadas na França. Né? Então, com uma intensa perseguição. Vai começar a perseguir muitas pessoas e vai surgir uma divergência entre os jacobinos. O Danton, que até então era um braço direito do Robespierre, né, um político, um dos grandes líderes da Revolução, ele vai começar a se opor àquele processo. Ele vai falar, Robespierre, o terror dele foi necessário até um determinado momento. A gente precisava mostrar nossa força. Mas a gente não está exagerando? Não é hora de parar com o terror? Não é hora da gente começar a consolidar as conquistas obtidas pela Revolução? Robespierre vai olhar para o Danton e vai falar, o quê? Você está traindo a revolução, você está sendo complacente com os inimigos. Né? E Danton vai ser condenado, vai ser executado por corrupção e traição. Isso vai ser uma marca de um início da fragilização do poder jacobino e do poder Robespierre. Né? Se eles começam a perseguir, se ele mata os seus próprios aliados, né, ele pode matar todo mundo. Né? E aí aquilo vai gerar uma divergência muito grande e um isolamento. Era o que os girondinos precisavam para dar um golpe e acabar com aquela intensificação do processo revolucionário. Então, em julho de 1794, vai ter a reação termidoriana. Né? Termidoriana porque o golpe é no 9 Termidor, em referência ao calendário instituído pelo governo Robespierre. Ele acaba com o calendário cristão e ele institui um calendário onde a revolução passa a ser o marco inicial, passa a ser o ano 1. Né? Os girondinos, então, retomam o poder. O Robespierre, que se utilizou tanto da guilhotina para executar os seus adversários, é condenado à execução. Mas o terror, ele não para, ele só muda de lado. Então inicia o período do terror branco. Os líderes jacobinos são sumariamente executados. Né? E é instituído a terceira fase, a fase do diretório, onde 5 representantes dessa alta burguesia de um parlamento, eleito agora pelo sufrágio censitário, de novo, pelo voto censitário, pelo voto da alta burguesia, os pobres são novamente excluídos desse processo. Então esse parlamento vão eleger 5 diretores responsáveis pelo poder executivo. Por isso, o diretório. Os girondinos, eles anulam todas as leis instituídas pelo governo jacobino. É interrompida a lei dos preços máximos, a reforma agrária, né? É instituído novamente o voto censitário. Então, eles retomam a legislação do período anterior da França. Só que o governo do diretório, ele é um governo fraco. Né? Então, ora, ele tem tentativas de rebeliões internas, disputas de grupos ali de dentro do poder, e ele também tem que enfrentar rebeliões populares que não aceitam as suas conquistas serem interrompidas. Uma dessas rebeliões é a Conjura dos Iguais, que aconteceu em Paris.
ela é fortemente reprimida e ela é derrotada. Mas mostra que a situação da França ela é de ebulição. Aquilo precisa ser parado. Mas como parar? Será que é necessário, então, acabar com as conquistas democráticas? Será que é necessário centralizar o poder de novo na figura de uma única pessoa, né, de um ditador? Né? Então, a burguesia ela vai precisar da sua solução. A revolução ela já fez o que tinha que fazer. Ela precisa colher os frutos dela. É nesse momento que um jovem militar, né, chamado Napoleão Bonaparte, vai entrar em destaque. Napoleão ele já tinha sido preso por acusação de ser jacobino, né? Uma dessas contradições da história. Mas agora ele vai nutrir em torno dele a esperança da burguesia francesa de interromper toda aquela ebulição revolucionária e de começar a colher os frutos de tudo aquilo. Mais uma vez, a França ela vai ser atacada por forças estrangeiras. E devido a uma nova tática instituída pelo Napoleão Bonaparte, eles vão sair vitoriosos. Então Napoleão volta para a França com o status de herói. Né? Ele vai subir de status militar e em 1799 vai haver o golpe do 18 Brumário, onde Napoleão vai assumir o poder na França, com a missão de pacificar a França, né? E garantir os interesses da burguesia ali. O Napoleão é nomeado cônsul, né? As suas políticas, mais tarde, ele vai se autoproclamar imperador, essas contradições da história. Então, um imperador na França vai garantir o desfecho da Revolução Burguesa, né? da transição da França para um mundo capitalista. O poder de Napoleão, ele coloca fim à Revolução Francesa e dá início a um novo período de consolidação do poder da burguesia, chamado de Era Napoleônica, mas isso fica para uma próxima aula.